Criatura humana. Segunda parte. Enquanto o ser humano não se tornar assim como deve, pelo contrário, permanecer ainda preso naquilo que ele deseja, não pode falar de uma verdadeira condição humana. Deve ter sempre em conta que apenas se originou da criação e não diretamente das mãos do Criador. Jogo de palavras é, no fundo, uma só coisa, expressa apenas de modo diferente. Dizem presunçosos e podres frutos ocos dessa humanidade, porque sempre serão incapazes de intuir a grande diferença que aí existe. A simplicidade das palavras faz com que se enganem novamente. Apenas quem é vivo dentro de si não passará descuidadamente por cima disso, mas intuirá as imensuráveis distâncias e os rigorosos limites. Se eu quisesse mostrar já agora todas as divisões da criação, muitas pessoas hoje, em si grandes, ao reconhecerem que as palavras contêm verdade, ficariam logo prostradas desesperadamente, esmagadas pela percepção de sua nulidade e pequenez. A expressão tão frequentemente empregada, verme da terra, não é injustificada para os superiores espiritualmente, que se vangloriam ainda hoje da inteligência, e os quais, em breve, muito em breve, hão de ser os ínfimos em toda a criação, se até não pertencerem aos condenados. É chegado, pois, o tempo de reconhecer direito o mundo como tal. Não é sem razão que se separa o mundano do espiritual, mesmo na vida terrena. Essas denominações certamente se originaram da capacidade correta de pressentimento de diversas pessoas, pois refletem a diferença na criação inteira. Também a criação podemos dividir em paraíso e mundo, isto é, no espiritual e no mundano. Também com isso não fica excluído o espiritual do mundano, mas sim o mundano do espiritual. O mundo devemos denominar de matéria, que também é propulsada pelo espiritual. O espiritual é o reino espiritual da criação, o paraíso, onde fica excluído tudo o que é material. Temos, por conseguinte, paraíso e mundo, espiritual e material, criação primordial e desenvolvimento, a ser denominado também reprodução automática. A verdadeira criação é exclusivamente o paraíso, o atual reino espiritual. Tudo mais é apenas desenvolvido, portanto, não mais criado. E o desenvolvido deve ser designado com a expressão mundo. O mundo é transitório, desenvolve-se das emanações provenientes da criação, imitando-a em imagens, impulsionado e mantido através de emanações espirituais. Amadurece para então, no superamadurecimento, decompor-se. O espiritual, porém, não envelhece conjuntamente, mas sim permanece eternamente jovem, ou expresso de outro modo, eternamente igual. Somente no mundo, culpa e expiação são possíveis. Isso decorre da imperfeição do desenvolvimento posterior. Culpa de qualquer espécie é completamente impossível no reino do espírito. A quem tiver lido com seriedade as minhas dissertações, isso é bem claro. Sabe que nada de todo o espiritual que perflui o universo pode voltar à origem enquanto ainda estiver aderida ao espiritual uma partícula de outra espécie proveniente da peregrinação.
A menor partícula torna impossível a ultrapassagem dos limites para o espiritual. Ela retém, mesmo que o espírito tenha avançado até o limiar. Com essa derradeira partícula, não pode ingressar, porque essa partícula, devido à sua constituição diferente e inferior, não permite a entrada enquanto ainda estiver aderida ao espiritual. Só no momento em que tal partícula se desliga e cai para trás, o espírito se torna totalmente livre e adquire com isso a mesma leveza que existe na camada mais inferior do espiritual, tornando-se assim como lei para essa camada inferior do espiritual, que ele não só pode, mas tem de passar pelo limiar, onde primeiramente ainda havia sido retido por causa daquela derradeira partícula. O fenômeno pode ser observado e descrito de muitos ângulos, pouco importando com que palavras a pessoa o retransmita figuradamente. Ele permanece em si exatamente o mesmo. Eu posso enfeitá-lo com as mais fantásticas narrativas, posso servir-me de muitas parábolas para torná-lo mais compreensível. O fato em si, no entanto, é singelo, bem simples e provocado pela efetivação das 3 leis que frequentemente mencionei. Enfim, pode-se dizer também, com razão, que no paraíso jamais um pecado consegue manifestar-se, que não é atingido por nenhuma culpa. Consequentemente, apenas o que é criado tem valor integral, ao passo que mais tarde, naquilo que progressivamente se desenvolveu disso, como cópia da criação, que foi cedida de todo ao espírito humano para o seu desenvolvimento e fortalecimento, como campo de atividade, pôde surgir uma culpa pela vontade errônea dos indolentes espíritos humanos, a qual tem de ser expiada por remissão antes que o espiritual seja capaz de regressar. Quando sementes espirituais partem da criação, isto é, do paraíso, seguindo um impulso por elas escolhido, a fim de proceder a uma peregrinação por aquele mundo, então pode-se dizer, evidentemente e de modo figurado, que os filhos deixam a terra natal, a fim de aprender e depois voltar plenamente amadurecidos. Tal expressão se justifica se for tomada figuradamente. Tudo, no entanto, deve permanecer sempre figuradamente, não devendo ser transformado no sentido pessoal, conforme tenta-se por toda parte. Visto que o espírito humano só se carrega de culpa no mundo, por ser impossível algo assim no espiritual, evidentemente também não pode voltar para o reino espiritual antes que se liberte da culpa que nele pesa. A tal respeito, eu poderia tomar milhares de imagens. Todas poderiam ter em si somente o único sentido fundamental que muitas vezes já dei na efetivação das simples 3 leis básicas. Soa estranho a tantos quando descrevo o fenômeno de modo objetivo, porque o que é figurado lisonjeia a sua presunção e o amor próprio. Prefere permanecer no seu mundo de sonhos, pois aí tudo soa muito mais bonito. Aí ele próprio se sente muito mais importante do que realmente é. Comete assim o erro de não querer ver o que é objetivo nisso. Excedendo-se em fantasias, perde assim o caminho e seu apoio, ficando apavorado, talvez até revoltado, quando lhe mostro agora com toda a simplicidade e sobriamente como a criação é e qual o papel que ele realmente representa nela.
É para ele uma transição, como a de uma criança pequena que ouvisse nos braços afáveis da mãe ou da avó contos com os olhos cintilantes e as faces empolgadas de entusiasmo, para então ver, finalmente, o mundo e os seres humanos na realidade. Completamente diferente do que soa nos belos contos, contudo idêntico no fundo, numa análise mais rigorosa e retrospectiva desses contos. O momento é amargo, porém necessário, senão criança alguma poderia progredir, sucumbindo como estranha ao mundo com grande sofrimento. Aqui não é diferente. Quem quiser ascender mais terá de conhecer finalmente a criação em toda a sua realidade. Terá de andar firme nos pés. Não deve mais devanear em sentimentos que servem bem para uma criança irresponsável, mas não para uma pessoa madura, cuja força de vontade traspassa a criação de modo beneficente ou perturbador, e assim a soergue ou a destrói. Moças que leem romances, os quais, apresentados inveridicamente, apenas encobrem a vida real, experimentarão muito rapidamente amargas decepções na vida com a fantasia assim despertada. Muito frequentemente ficarão até traumatizadas por toda sua existência terrena, como presa fácil da falsidade inescrupulosa, da qual se aproximaram confiantemente. Não é diferente na evolução de um espírito humano na criação. Por isso, fora com tudo o que é figurado, que o ser humano nunca aprendeu a entender por ter sido demasiadamente comodista para a seriedade de uma interpretação certa. É chegado o tempo dos véus caírem e ele ver claramente de onde veio, quais as obrigações impostas pela sua incumbência e também para onde terá de ir. Para tanto, necessita do caminho. E esse caminho ele o vê claramente indicado na minha mensagem do Graal, pressuposto que o queira ver. A palavra da mensagem do Graal é viva, de modo que só se deixa encontrar profusamente por aquelas pessoas que têm na alma verdadeiro e sincero anseio. Tudo mais ela repele automaticamente. Para os presunçosos e para os que procuram apenas superficialmente, a mensagem permanece o livro com 7 selos. Somente quem se abrir espontaneamente receberá. Se ele começa a leitura de antemão, com disposição certa e autêntica, tudo o que procura florescer-lhe-á em maravilhosa realização. Todavia, os que não forem de coração inteiramente puro serão repelidos por essa palavra, ou ela se fechará diante dos falsos olhares. Não encontrarão nada.